Salve, salve galera! Hoje a gente vai falar sobre lei de Hess, esse que é um tópico muito importante dentro da termoquímica, uma vez que ele é figura cativa nos principais vestibulares e processos seletivos Brasil afora. Então não perde tempo, dá logo um like nesse vídeo, olho na tela e vem comigo! Então, galerinha, gente boa, a gente chega nesse último tópico dessa série de termoquímica. Lei de Hess é o típico tema em que ou você adora ou você detesta. É impossível ficar em cima do muro com relação à lei de Hess. Então, sem perder muito tempo, vamos para o conceito, o que dizem os principais livros com relação à lei de Hess. Olho na tela. Como o próprio nome diz, essa lei foi proposta pelo médico e químico russo German Henry Ivanovich Hess. E esse camarada observou que para reações que se processam em várias etapas, se eu quiser calcular o valor de ΔH, eu preciso apenas da entalpia inicial e da entalpia final do processo. Ou seja, independentemente de um processo que se processa em uma única etapa ou em várias etapas, o processo é o mesmo. Se a coisa não está muito clara para ti, continua de olho na tela que eu vou exemplificar a partir de agora. Aí na tela a gente percebe a reação de síntese do CO2 a partir do carbono grafite e do O2 gasoso. Bom, imagina que a gente quer determinar o valor de ΔH desse processo. Logo, eu vou colocar o carbono grafite para reagir com o oxigênio. Aqui eu vou chamar esse de estado inicial. Acontece que, quando o carbono grafite reage com o oxigênio, ao invés de formar diretamente o CO2, eles formarão o CO, ou seja, o monóxido de carbono. Perceba a diferença entre eles. Essa primeira reação eu vou chamar de primeira etapa, ou etapa 1. Ela tem um valor de ΔH associado a ela, e eu vou representar por essa equação química aqui, repito, e vou chamá-la como primeira etapa do processo. Ainda não cheguei onde eu queria. Como é que eu faço então para chegar no CO2? É muito simples. Eu vou continuar a reação, é o que a gente chama de reações consecutivas. Eu vou pegar o monóxido de carbono obtido nessa primeira etapa e colocá-lo para reagir com o oxigênio, conforme vocês vão ver a partir de agora. Continua de olho na tela. Então, colocando o monóxido de carbono obtido na primeira etapa para reagir com mais oxigênio, eu começo então um segundo processo. Eu vou chamar esse aqui de estado intermediário. Agora eles são os reagentes. Quando o monóxido de carbono reage com mais oxigênio, eu chego então ao estado final, ao meu objetivo final. Acontece que aqui eu tenho uma segunda reação que eu vou chamar de segunda etapa. Como eu tenho uma nova reação, a ela estará associado um outro valor de ΔH, que no caso aqui eu vou chamar de ΔH2. Esse processo, essa segunda etapa, é representada por essa reação química. Eu posso então agora somar essas duas reações, ou essas duas etapas. E aqui cabe uma intervenção só para te lembrar o seguinte: lá do cálculo estequiométrico a gente aprendeu que toda vez que a gente soma reações, tudo aquilo que estiver do lado dos reagentes soma-se. E se estiverem também do mesmo lado, no caso dos produtos, eles também vão se somar. Agora, se eles estiverem em lados opostos, um vai eliminar o outro. Como assim, Márcio? Não entendi. Então fica de olho na tela para te perceber a aplicação desse princípio. Vamos lá. Aqui de cara eu percebo o monóxido de carbono gasoso da primeira etapa e ele está no lado dos produtos. Nessa segunda etapa, eu também tenho monóxido de carbono gasoso, só que agora ele está antes da seta, ou seja, ele está no lado dos reagentes. Como eles estão em lados opostos, um elimina o outro. Por outro lado, eu percebo que eu tenho oxigênio na primeira etapa e eu tenho oxigênio na segunda etapa, e ambos estão do mesmo lado, no caso antes da seta, ou seja, no lado dos reagentes. No caso, eles não irão eliminar-se um ao outro, mas sim se somar. Assim sendo, aqui embaixo, eu terei então carbono grafite. Se eu somar meio mol de O2 com mais meio mol de O2 dessa segunda etapa, eu vou ter um mol de O2
E aqui no lado dos produtos, só quem restou para mim foi o CO2. Comparando essa reação obtida, eu percebo então que essa é a mesma reação que eu tinha inicialmente, ou seja, a soma dessas duas etapas me dá o processo como se fossem uma única etapa. Como isso aqui ocorreu, para mim obter o ΔH desse processo como se fosse uma etapa única, basta apenas eu somar o ΔH da primeira etapa com o ΔH da segunda etapa. Foi exatamente isso que Hess fez e por isso ele propôs a lei que foi batizada com o nome dele. Márcio, então eu já aprendi lei de Hess, já está tudo ok. Não, agora falta você ter a técnica para aplicar esse princípio. E é aqui que mora o problema. Mas você não precisa se desesperar, pois eu bolei 3 passos que vão te ajudar a desenvolver, a desenrolar qualquer problema envolvendo lei de Hess. Então, a partir de agora, se tu já estava ligado, antenado, a partir de agora, coloca a tua atenção em 200% e continua de olho na tela. Vem comigo! Aplicando a lei de Hess em 3 passos. Passo 1, identificação. Passo 2, inversão ou não. Passo 3, multiplicação ou não. Dá uma olhadinha para cá. A essa altura você deve estar querendo me perguntar, Márcio, tá meio confuso esse negócio. Como é que é esse negócio de identificação, multiplicação ou não, inversão ou não? Camarada, relaxa, tá? Antes de aplicar esses 3 passos, eu vou te mostrar como é que você vai aplicar. Você primeiro tem que identificar a estrutura de um item ou de uma questão que envolve lei de Hess. Então, continua de olho na tela para você identificar esses processos. Aqui eu tenho uma pergunta. Qual o valor de ΔH da reação de combustão do etanol? Aqui está a reação e perceba que o ΔH dessa reação a gente ainda não sabe. Como dado, ele te deu 3 reações químicas e essas 3 reações químicas, como vocês podem ver, elas têm os seus valores de ΔH. Pronto, essa é a estrutura típica de um item, de um tópico que envolve lei de Hess. Toda vez que você pegar um problema envolvendo lei de Hess, ele vai pedir a você que determine o ΔH de uma reação. Essa reação a gente vai chamar ela de reação principal. E para você descobrir o ΔH dessa reação, ele vai te dar outras reações. Podem ser 2, 3. Eu já vi até problemas envolvendo lei de Hess com 5 questões. Mas isso ele vai ter que te dar essas outras reações e o valor de ΔH dessas reações. Essas são as chamadas reações secundárias. Então, continua de olho na tela só para te identificar mais uma vez a estrutura. De novo, você pode ver aqui em azul a reação principal. A reação principal sempre será a reação na qual não se sabe o valor de ΔH. Já as reações secundárias serão as reações nas quais ele vai apresentar a você e ele vai te dar os valores de ΔH ao lado. Como é que eu faço então a partir de agora? Agora é aplicar aqueles 3 passinhos. Olho na tela para a gente aplicar cada um deles para cada uma dessas reações. Então, dando uma ajeitada aqui, vamos lembrar mais uma vez. Os 3 passos: identificação, inversão ou não, multiplicação ou não. Márcio, o que é a identificação? A identificação vai ocorrer da seguinte forma. Lembra da reação principal? Essa reação principal, eu vou dizer para você um princípio, você jamais altera ela. E como é essa alteração? Você não pode inverter ela, você não pode multiplicar ela. Ela serve de base para que você possa mexer nas outras reações, nas reações secundárias. E o que é esse mexer? Alterar é inverter ou multiplicar essas reações. Então continua de olho na tela aí para a gente perceber esses princípios. Bom, vamos identificar quem é que eu tenho na minha reação principal que está nessa primeira reação aqui. De cara, eu percebo que tem CO2 na minha reação principal e também tem CO2 na minha reação secundária. Alguém pode estar dizendo, Márcio, mas também tem O2 na reação principal e nessa reação secundária. Por que você destacou o CO2?
Aqui, gente, sempre que isso acontecer, você vai desconsiderar a substância que aparece em outras reações. Como assim? Olha aí na tela. Você percebe que o O2 está nessa primeira reação, mas ele também aparece nessa segunda e também aparece nessa terceira. Como ele se repete nas outras reações, você desconsidera ele. Você vai considerar como parâmetro para essa reação o CO2, pois o CO2 não aparece na segunda e nem na terceira. É ele que me interessa. Ou seja, o primeiro passo, a identificação, já foi feita. O que eu faço agora? Eu vou então agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Olho na tela. Inversão ou não. Como é que eu vou identificar se eu preciso inverter ou não? A coisa é a seguinte, ó. Eu percebo que lá na minha reação principal, ela serve de base, esse CO2 está depois da seta, ou seja, no lado dos produtos da reação. Aqui na minha reação secundária, esse CO2 também está do lado dos produtos. Nesse caso, eu não preciso inverter a reação. O que eu vou fazer? Eu então vou pegar essa reação e escrever do mesmo jeito que ela apareceu para mim. Vou reescrever ela e eu não vou precisar inverter, ok? Pois aqui nessa reação secundária, o CO2 está do mesmo lado, ou seja, no lado dos produtos, em relação à minha reação principal. Terceiro passo, eu vou multiplicar ou não. Como é que eu faço essa comparação? Como é que eu sei se eu preciso ou não multiplicar? É simples, eu olho de novo para a minha reação principal, ela serve de parâmetro, e eu percebo que na minha reação principal, o CO2 está na quantidade de 2 mols. Olha aqui, bem claro. Na minha reação secundária, que eu acabei de reescrever aqui, eu tenho apenas 1 mol. Eu jamais altero a reação principal. Nunca caia no erro de alterar a reação principal. Eu sempre vou alterar a reação secundária e essa alteração na reação secundária vai ser orientada pela reação principal. Então continua de olho na tela aí, ó. Como lá na minha reação principal eu tenho 2 mols de CO2, eu pego então essa reação e faço a multiplicação. Por quanto? Por 2. Essa multiplicação vai ser de toda a reação, inclusive do valor de ΔH. Quando eu multiplicar toda essa reação por 2, eu terei então o que era 1 mol de grafite, agora serão 2 mols. O que era 1 mol de O2, agora serão 2 mols. O que era 1 mol de CO2, agora serão 2 mols. Ou seja, eu dupliquei a quantidade de reagentes e produtos. Logo, o valor de ΔH, que era menos 94,1, também será multiplicado por 2. Pronto, eu já identifiquei, eu já percebi que essa reação eu não precisei inverter e eu também já percebi que essa reação eu tive que multiplicar ela. O que eu faço agora? Eu vou repetir esses 3 passos para a segunda reação. Olho na tela. Bom, agora eu vou me deter na segunda reação. Identificação. Quem é que eu tenho nessa segunda reação que eu tenho na minha reação principal? Aqui, como vocês podem ver, é o C2H5OH, ou seja, o etanol. Ok? Já fiz a identificação. Pelo mesmo motivo, eu vou desconsiderar o O2, pois o O2 aparece tanto na primeira quanto na terceira reação. Então, quem me interessa é o etanol. Bom, já identifiquei, vou então. Eu preciso inverter sim ou não? Nesse caso, eu preciso inverter. Mas por que, Márcio? Porque lá na minha reação principal, esse etanol está antes da seta, ou seja, nos reagentes. Enquanto que esse mesmo etanol, nessa minha segunda reação, ele está depois da seta, ou seja, no lado dos produtos. Eu preciso, então, inverter essa reação secundária para que ela fique igual à minha reação principal. Ou seja, eu vou reescrever essa reação da seguinte maneira. Tudo que estava depois da seta, tudo que era produto, agora é reagente. E tudo que era reagente passa a ser produto da reação. Como eu inverti, eu fiz a inversão da reação, o valor do ΔH, que era menos 66,2,
quilocalorias, ele passou agora para mais 66,2 quilocalorias. O que era uma reação exotérmica, agora passa a ser uma reação endotérmica, pois eu inverti, eu fiz a inversão não só da reação, mas sim do processo, da natureza do processo. Tudo que é endo, o inverso é exo. Tudo que é exotérmico, o inverso é endo. Continuando, olho na tela. Eu preciso multiplicar essa reação, sim ou não? Bom, comparando essa segunda reação com a minha reação principal, eu percebo que lá na minha reação principal eu tenho 1 mol de etanol. E aqui na minha reação principal eu também tenho apenas 1 mol. Nesse caso, eu não preciso multiplicar, pois eles estão em quantidades iguais. E aí, Márcio, o que eu faço? Já fiz identificação, já percebi que eu precisei inverter essa segunda reação e já percebi que eu não precisei multiplicar essa segunda reação. Mas vamos lembrar que são 3 reações, então vou repetir esses 3 passos para a terceira e última reação. Olho na tela. Quem é que eu tenho nessa terceira reação que está lá na minha reação principal? Quem aparece para mim aqui é o H2O, ok? Já fiz a identificação. Vamos para o segundo passo. Eu preciso inverter essa reação secundária, sim ou não? Eu não vou precisar inverter. Mas por quê? Porque lá na minha reação principal, a água está no lado dos produtos, ou seja, depois da seta. Aqui nessa terceira reação, que é uma reação secundária, ela também está depois da seta, ou seja, no lado dos produtos. Como eles estão do mesmo lado, eu não preciso inverter, ou seja, eu vou escrever a reação do jeito que está, inclusive com seu ΔH. Bom, terceiro e último passo, eu preciso multiplicar? Sim. Por que eu preciso multiplicar? Porque eu percebo que aqui nessa reação, na minha reação principal, eu tenho 3 mols de água, enquanto que na minha reação eu só tenho 1 mol. Como eu tenho 3 mols na minha reação principal, para que nessa reação secundária eu tenha a mesma quantidade de mols, eu vou multiplicar por 3. Ou seja, eu tenho que multiplicar toda a reação. Vai ficar então 3 mols de H2, o que era meio mol de O2, meio multiplicado por 3 me dá 1,5, e eu tinha 1 mol de água, agora eu terei 3 mols. Como eu multipliquei por 3, ou seja, como eu tripliquei a quantidade de reagentes e produtos, esse valor de ΔH também será multiplicado por 3. Pronto, eu já pratiquei a identificação ou não, a inversão ou não e a multiplicação ou não para as 3 reações que eram as reações secundárias. O que eu faço agora? Agora eu vou somar essas reações obtidas. Lembrando que, se forem iguais e estiverem do mesmo lado, seja nos reagentes ou nos produtos, somam-se as substâncias. Se estiverem em lados opostos, eles irão subtrair-se um ao outro. Olho na tela. Bom, aqui, somando essas 3 reações, eu percebo que eu tenho 2 de carbono grafite nessa primeira e 2 de carbono grafite nessa segunda. Como eles estão em lados opostos, um vai eliminar o outro. Eu percebo também que eu tenho 3 de H2 gasoso nessa segunda reação e 3 de H2 gasoso nessa terceira reação. Como eles estão em lados opostos, ou seja, nessa segunda o H2 está no lado dos produtos e nessa primeira esse H2 está no lado dos reagentes, eles também vão se eliminar um ao outro. Quem mais eu tenho aqui que é igual? Eu tenho o oxigênio. Acontece que eu tenho oxigênio meio mol nessa segunda reação no lado dos produtos. Nessa terceira reação, eu tenho 1 mol e meio. Então, o meio mol dessa segunda não consegue eliminar o 1,5. Ele vai eliminar apenas meio mol dessa terceira reação. Logo, o meio mol dessa segunda some como um todo e dessa terceira reação, se eu tinha 1,5, eu elimino o meio e agora eu tenho apenas 1 mol. O que resta agora depois desses processos? Bom, eu tenho aqui o etanol que sobrou, eu tenho oxigênio 2 mols da primeira reação e 1 mol aqui da terceira. 2 mais 1, 3 mols.
Do lado dos produtos, quem foi que sobrou? 2 de CO2 mais 3 de H2O. Olha agora, gente, essa reação obtida nessa soma é a minha reação principal. Quando você chegar nesse ponto, significa dizer que você fez essas 3 etapas certinho, você está no caminho certo, mas ainda não finalizou o processo. O que eu faço então? Continua de olho na tela. Como eu disse para vocês, quando você chega nesse ponto, isso indica que você fez certinho os processos. O que eu tenho que fazer agora? É só eu somar os valores de ΔH das 3 reações e obter a soma desses 3 reações, desses 3 valores de ΔH, vai me dar o ΔH da minha reação principal. Assim sendo, uma contazinha matemática, lembra que a primeira reação foi multiplicada por 2. Então, 2 vezes menos 94,1, eu terei um valor de menos 188,2 quilocalorias. Essa é a primeira. A segunda reação não foi multiplicado por nada, tá? Continuou, o valor apenas foi invertido, então permanece o valor de mais 66,2 quilocalorias. A terceira reação, vocês estão lembrados, que foi multiplicado por 3. Então, multiplicando 3 vezes 68,4 negativo, eu terei, então, menos 205,2. Agora eu vou somar esses valores. 188,2 negativo mais 66,2 positivo, eu terei um valor de menos 122,0 quilocalorias. Menos 122,0 mais 205,2 quilocalorias, eu vou ter um ΔH final igual a menos 327,2 quilocalorias. E assim, a minha reação, ela vai apresentar um ΔH de 327,2 quilocalorias. É uma reação exotérmica. O etanol, ao ser queimado, um único mol libera 327,2 quilocalorias de energia. Isso é lei de Hess. Isso aqui é aplicação de lei de Hess. Aqui você tem a elucidação de como resolver problemas envolvendo lei de Hess. Lembra? 3 passos: identificação, inversão ou não, multiplicação ou não. Aplicando esses 3 passos, você resolve qualquer problema envolvendo lei de Hess. Eu sei que você gostou desse vídeo, dá logo um like nele, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Forte abraço para vocês!